E olha, você trouxe uma manchete hoje aqui que chamou bastante atenção, professor, que é um relatório do governo Trump criticando Moraes e respingando no governo de São Paulo, no Tarcísio. Que relatório é esse, hein? Olha, Flávio Silvio, eu sei que tem muita gente no Brasil hoje que gosta e até torce pelo Trump, que gosta e até torce pelos Estados Unidos e, estranhamente, às vezes, torce mais pelos Estados Unidos do que pro Brasil. E nem vou criticar essas pessoas. Mas vou contestar o relatório que ontem os Estados Unidos divulgaram para o mundo inteiro, um relatório de 14 páginas, em que, teoricamente, você faz um relatório sobre os direitos humanos. Foi publicado ontem pelo Departamento de Estado norte-americano. E ele traz algumas informações que são, no mínimo, questionáveis. Por exemplo, ele diz que em El Salvador não há grandes problemas em relação aos direitos humanos e à democracia. Mesmo com o atual presidente de El Salvador acabando com o expediente do fim da reeleição. Ou seja, então, um dos primeiros princípios para que você tenha um governo autoritário e para que você não tenha alternância de poder é permitir a reeleição eterna do presidente da República. Isso é um caminho que várias ditaduras no mundo já tomaram. Então, na teoria, os americanos passam pano para isso. O relatório dele lá tá tudo ok, então. Como passa pano para outras questões que envolvem ditaduras tão mais polêmicas, por exemplo, do que a de El Salvador. Mas esse relatório ele faz críticas também ao governo brasileiro. Faz críticas em relação ao governo Lula, faz crítica em relação às decisões do judiciário, faz mais uma vez uma defesa prévia do Bolsonaro, mas, rapaz, ele distribui tanta patada no Brasil que uma delas atinge o Tarcísio. E aí que me chama a atenção, que o Tarcísio é governador de São Paulo, o Tarcísio é um dos nomes preferidos da direita para ser candidato à presidência da República em 2026 com o apoio de Bolsonaro, mas todo mundo sabe que dentro do clã Bolsonaro existe um desafeto chamado Eduardo Bolsonaro em relação ao Tarcísio. Então tem muita gente imaginando que essa referência à Polícia Militar de São Paulo, que é a polícia do Tarcísio, tenha sido colocada no relatório a pedidos ou por intervenção do Eduardo Bolsonaro. Foi só o que se falou em Brasília ontem. Tá vendo aí, ó, o Eduardo não apenas queimou o Lula, não apenas queimou o Moraes, mas queimou também o próprio Tarcísio, mostrando ali um certo fogo amigo na direita. E o Tarcísio que ficou numa situação muito difícil, porque ao mesmo tempo que ele deveria apoiar o Bolsonaro, ao mesmo tempo que ele devia minimizar a culpa do Trump e acusar o governo Lula por ser causador do tarifaço, ele teve que proteger as empresas de São Paulo, que foram as que mais sofreram com o tarifaço. Ficou numa situação difícil. Não podia publicamente criticar o governo americano, não podia criticamente ali fazer a defesa do empresariado de São Paulo, ou pelo menos como queria, e isso deixou ele em alguns momentos em uma situação complicada com o Eduardo Bolsonaro, e o Eduardo chegou inclusive a enfaticamente cobrar o Tarcísio em vários momentos pela Rede X ou pelas redes sociais. Então, esse relatório ontem, trazendo críticas à Polícia de São Paulo, está sendo visto por muita gente como uma espécie de cutucada do próprio Eduardo Bolsonaro, que hoje inclusive tem reuniões dentro da Casa Branca. E ontem também, Flávio, surgiu mais uma vez uma história que está começando a ganhar força, viu, gente? Fiquem bastante atentos com isso. Eu tenho acompanhado isso muito de perto, tenho conversado com gente do União Brasil, que agora é União Progressista, uma aproximação ainda mais íntima do Caiado com o Bolsonaro, do Ronaldo Caiado, governador de Goiás. O Caiado voltou a dizer ontem que ele, quando for eleito, se ele for eleito, a primeira coisa que ele vai fazer é dar anistia ao Bolsonaro. Então ontem o Caiado, e detalhe, viu, gente, não é a primeira vez que ele fala isso. Ele falou ontem de forma mais incisiva e ainda culpou tudo que está acontecendo no Brasil ao Lula. Teceu a culpa ao Lula. A culpa do tarifaço é do Lula, do alinhamento ideológico do Lula com as potências de esquerda. Então, o Trump, na verdade, está defendendo dele. E eu, se for eleito, a primeira coisa que vou fazer é anistiar o Bolsonaro. Então, tem muita gente acreditando que essa aproximação do Bolsonaro com o Caiado já é um alerta para o Tarcísio. Tarcísio, se contente com o governo de São Paulo, seja candidato mais uma vez à reeleição, porque há uma parte do clã do Bolsonaro que hoje defende a candidatura do Caiado, caso o Bolsonaro permaneça inelegível. É claro que o Eduardo Bolsonaro queria para si a condição de ser candidato. Inclusive, ele chegou a publicar nas redes sociais nos últimos dias: se eu tiver apoio do meu pai e voltar para o Brasil sem ser preso, eu vou ser candidato a presidente.
Mas as duas questões hoje são complicadas, né? Voltar para o Brasil sem ser preso e ter apoio do próprio Bolsonaro. Hoje o Bolsonaro olha pro Caiado como alguém que tem menor rejeição e que com o apoio do Bolsonaro poderia ser um candidato forte nas eleições do ano que vem.